Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais aí de Física. Bom, estamos na nossa aula de número 23, olha só, revisão e avaliação. Então é chegada a hora de rever os principais pontos dessa unidade. Vem com a gente! Muito bem, vamos dar início à nossa aula, então, com o nosso primeiro conteúdo, que é o conteúdo referente à notação científica. Então, pessoal, a notação científica é uma forma de representação de medidas de grandezas muito importante, principalmente para aquelas grandezas cujos valores são extremamente grandes, né? As medidas são grandes, ou as medidas são extremamente pequenas. Nós temos aí alguns exemplos para mostrar para vocês de medidas de grandezas que são extremamente grandes ou pequenas, como, por exemplo, a velocidade da luz. É uma medida grande, né? Porque a velocidade da luz, em metros por segundo, ela equivale a aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Então, é a grandeza velocidade sendo representada por 9 números, aí você percebe. Temos também a distância média da Terra até o Sol. Distância média por quê? Porque você aprendeu que, como a órbita da Terra ao redor do Sol ela é elíptica, significa que há momentos em que a Terra está mais próxima do Sol e há momentos em que a Terra está mais distante do Sol. E essa distância média considera-se aí um valor de 149.600.000 quilômetros. Também é uma medida extremamente grande, certo? Temos aí 9 números também. Temos o raio do átomo de hidrogênio. Aí já temos uma medida extremamente pequena, né? Porque o átomo de hidrogênio, né? O átomo em si, ele é uma medida muito pequena. Então, nós temos aqui, ó, uma medida representada por 12 números, né? Em algarismos aí são 13, mas depois da vírgula a gente tem 12 algarismos até chegar aqui no 0,53, que é a medida do raio do átomo de hidrogênio, mas é um número extremamente pequeno. E aqui também nós temos o tamanho médio de uma célula animal, que também é uma medida pequena, aqui medida em metros, tá? Grandeza, comprimento, certo? Medida em metros, 0,000030 metros. Então, essas medidas aqui, duas são extremamente grandes, duas são extremamente pequenas, e nós podemos representar essas medidas em notação científica, que fica uma medida, fica um número mais fácil da gente compreender. Então, acontece que na física, muitas vezes é necessário realizarmos operações matemáticas com esses valores que nós vimos anteriormente ali nos exemplos. Imagine como seria difícil multiplicar a velocidade da luz pela distância da Terra até o Sol, né? Então, você vê aqui que se a gente fosse realizar operações matemáticas com esses números, por exemplo, dividir um pelo outro, seria um pouco complicado, né, fazer essas operações na mão. Então, para isso, nós podemos representar esses números na forma de notação científica. E como é que é essa forma? Então, nós temos aqui, ó, a forma da notação científica é essa aqui, ó. O número fica representado dessa forma. Fica representado por um número, A, que vai ser multiplicado por uma potência de base 10, elevado a um expoente N. Aqui, pessoal, esse A que aparece aqui na frente da potência, ele não pode ser um número qualquer. Ele tem que ser um número que esteja compreendido entre 10 e 1. Na verdade, ele tem que ser maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 10. E o expoente da potência aqui, o N, que é o expoente da potência, também não pode ser qualquer número, ele tem que ser um número que pertença ao conjunto Z
sem o zero, né? O asterisco lá, Z asterisco, significa o conjunto dos números inteiros sem o zero, tá? Tirando o zero lá do conjunto. Então é esse formato aí da notação científica. A gente vai perceber agora como é que ficariam aqueles números que nós vimos anteriormente lá nos exemplos, escritos como notação científica. E aí aqui a gente vê primeiro a velocidade da luz no vácuo. Viram lá que era 299 milhões? Então, em notação científica, a gente simboliza aqui, ó, arredondando, né, 299 a gente arredonda para 300, então em notação científica fica 3, porque eu não posso colocar 300 nesse número aqui da frente, eu não posso colocar 300, eu tenho que colocar um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, então é 3. E aí o expoente da potência fica 10 elevado a 8 metros por segundo. Distância média da Terra até o Sol, 1,496 vezes 10 elevado a oitava quilômetros. Veja que o número ficou bem menor. Raio do átomo de hidrogênio. Também a gente não precisa colocar aquela quantidade toda de zeros na frente do número. E aí em notação científica eu tenho 5,3 vezes 10 a menos 11. Aí o expoente da potência ficou negativo, porque é um número extremamente pequeno. E aí a gente pode já levar em consideração essas situações, que quando eu vejo o expoente da potência positivo e alto, é porque o número é muito grande. Se eu vejo o expoente da potência negativo, é porque a medida é muito pequena. E aqui nós temos o tamanho médio de uma célula animal, que ficou 3 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Então aí nós vimos como ficaram aqueles números, né? Os exemplos escritos como notação científica. Ok, pessoal? E agora a gente vai dizer para você como é que faz para transformar aqueles números. Como é que eu peguei aqueles números lá e transformei eles nesses que vocês viram agora, já escritos em notação científica. Então tem um macete, tem um segredo, tem passos que você segue para fazer essa conversão. E aí você tem aí, pessoal, ó. Primeiro, posicionar a vírgula no número que representa a medida, fazendo com que ele fique maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor do que 10. Para ficar naquele formato lá que eu mostrei, né? Tem que ter um número na frente da potência. E esse número é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Certo? Depois de ajustar o lugar da vírgula, adiciona-se a potência de base 10. Tá certo? Você coloca a potência de base 10. Então, pessoal, depois que você coloca lá o número maior ou igual a 1 e menor do que 10, você coloca já a potência de base 10. Certo? E aí, quando você adiciona a potência de base 10, você vai ter que agora escolher qual é o expoente. Como é que você escolhe qual é o expoente? Aí o expoente vai depender da quantidade de casas que a vírgula andou, certo? É o terceiro passo aí da nossa notação científica, tá certo? Você coloca, então, o número que vai ser o n lá, 10 elevado a n, a potência, vai ser exatamente o número de casas que a vírgula andou, tá certo? E a quarta dica é o seguinte, porque o expoente pode ser positivo ou negativo. Então, se a vírgula se desloca para a direita, então você vai colocar o expoente negativo, ou se o número já tiver uma potência, né, você vai aumentar o expoente. Agora, se a vírgula anda no sentido contrário, certo? Se ela anda da esquerda para a direita, então o expoente é positivo ou aumenta. Então, olha só, se a vírgula se desloca para a direita, o expoente será negativo ou diminui. Caso contrário, ele é positivo ou aumenta, se ela andar da esquerda para a direita, certo? Então, a gente transforma dessa forma. E aí, a gente tem aqui na tabela, que eu vou mostrar agora, alguns exemplos de números que foram transformados em notação científica, e a gente vai colocar em prática essas 4 dicas que eu falei para vocês.
Então vamos lá, olha, o primeiro exemplo, eu tenho 1.231. 1.231, pessoal. O que eu faço primeiro? Primeiro eu tenho que colocar uma vírgula nesse número. Eu tenho o número 1.231 e eu tenho que colocar uma vírgula nesse número para que esse número se torne maior do que 1 e menor do que 10. Então eu não posso colocar a vírgula, por exemplo, olha, só tem um lugar que eu posso colocar a vírgula. Eu não posso colocar a vírgula aqui, porque se eu colocar aqui, eu transformei o número de 1.231, eu coloquei 12. 12 está fora do padrão, tem que ser menor do que 10, não pode ser 12. Então, o único lugar onde eu posso colocar essa vírgula aí é aqui, entre 1 e o 2. Aí eu tenho o número 1,231. Quando eu coloco a vírgula, eu já coloco aqui a potência de base 10, multiplico pela potência de base 10. E aí, como é que eu vou escolher o expoente? Pessoal, prestem bem atenção que a vírgula para chegar aqui entre o 1 e o 2, ela teve que passar pelo 1, passar pelo 3 e passar pelo 2, porque ela estava lá atrás do número, porque o número não tinha vírgula, tá certo? Então ela teve que andar 3 casas, o expoente então é 3. E ele é positivo porque a vírgula veio da direita para a esquerda. Está aqui, ó, 1,23 vezes 10 elevado ao cubo, tá? 822, a vírgula vem entre o 8 e o 2. Ela andou 2 casas, passou pelo 2 e pelo outro 2, então ficou 8,22 vezes 10 ao quadrado. Por que o expoente é 2? Por que ele é positivo? Porque a vírgula veio da direita para a esquerda e pulou 2 casas. 0,01. Aí, pessoal, a vírgula vai andar para a direita. Eu vou colocar a vírgula aqui, o número vai ficar 1. Está aqui, ó, 1. Eu adicionei a potência de base 10. O expoente é 2 porque a vírgula andou 2 casas, passou pelo 0 e pelo 1. Certo? Agora ela é negativa porque ela andou para a direita. Ela não andou da direita para a esquerda, andou da esquerda para a direita. Aqui a mesma coisa, a vírgula vem para cá, ó, entre o 2 e o 1, fica 2,1, vezes 10, a vírgula pulou por 3 casas, o expoente é 3 e é negativo. Esse cara aqui já tem uma potência, o 56,7. Então eu tenho 56,7, a vírgula tem que andar uma casa e ficar entre o 6 e o 5. Então fica 5,67. O número era vezes 10 elevado a 5. Veja que como a vírgula andou uma casa, o expoente aumenta mais uma unidade, que a vírgula andou uma casa só. Então fica 10 elevado à sexta. Aqui, ó, 5,67 vezes 10 à sexta. E por fim, 0,056, a vírgula vem para cá, ela anda por 2 casas, anda para a direita, portanto o expoente diminui 2 unidades, era menos 4, então menos 2, ficou menos 6, tá? 5,6 vezes 10 a menos 6. E é assim que a gente transforma para notação científica, pessoal. Muito bem, esse foi o nosso primeiro conteúdo, e agora vamos falar sobre o consumo de energia elétrica. Pessoal, o cálculo da energia elétrica consumida pelos aparelhos eletrodomésticos pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos permanece ligado. Cada aparelho tem uma potência. Quando você compra um aparelho eletrodoméstico, tem uma tarjinha lá que indica qual é a potência dele. O fabricante é obrigado a informar a potência porque com ela você pode calcular quanto você vai gastar de energia usando aquele aparelho. E essa energia ela é calculada numa unidade chamada quilowatt-hora, que é o kWh, que você vê aí. E nós vamos aprender como é que faz esse cálculo. Como é que é o cálculo do consumo da energia? Para calcular, a gente usa uma equação, uma fórmula, tá certo? Essa fórmula está aí para você olhar. Energia elétrica é a potência do aparelho vezes o tempo que ele é ligado. Como eu falei para vocês, a gente pode calcular o consumo de energia elétrica de qualquer aparelho que a gente tenha na nossa casa. Basta, claro, que a gente saiba a potência do aparelho e o fabricante é obrigado a informar. E é lógico, o tempo que você vai usar, quem sabe é você, né?
Se você usa 1 hora, 2 horas, quem vai saber é você lá na sua casa quanto tempo você está usando aquele aparelho. E aí você tem que medir essa potência em kilowatt, tá? Que é um prefixo, aí o quilo é 1000 vezes 1 watt, kilowatt é 1000 watts, e o intervalo de tempo tem que ser em horas, porque a sua conta de energia, eles cobram o consumo em quilowatt-hora. Cada quilowatt-hora que você gasta tem um valor na sua conta de energia. Muito bem, a gente tem um exemplo sobre isso. Olha aqui. Há alguns anos, a iluminação residencial era predominante feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes e as lâmpadas de LED, muito utilizadas hoje em dia. Muito bem. Em uma residência, eram usadas 10 lâmpadas de 100 watts. Essas lâmpadas eram incandescentes. 10 lâmpadas de 100 watts, uma potência de 100. E elas eram usadas 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por outras 10 lâmpadas, só que agora lâmpadas de 20 watts, provavelmente lâmpadas eletrônicas ou de LED, certo? 10 lâmpadas de 20 watts, também que ficaram usadas serão usadas 5 horas todo dia. E aí, adotando o valor de 40 centavos para o preço do quilowatt-hora, a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é D. Então, com essa troca de lâmpadas, o cidadão lá, o dono da casa, ele vai economizar energia. Quanto que ele vai economizar é o que a gente vai calcular. Está aqui as opções, se ele vai economizar R$18, 48, 60, 120 ou 248. Como a gente resolve esse negócio? Primeiro a gente vai calcular qual era o consumo das lâmpadas antes da troca, tá? Antes da troca, qual era o consumo? Aqui tá, pessoal, a potência das lâmpadas eram 10 lâmpadas de 100 watts cada uma. Então, as 10 lâmpadas tinham uma potência de 1000 watts, que vale a 1 kW, tá? E aí, calculando a energia gasta, que é potência vezes o tempo, tá certo? A energia que ele gasta é a potência vezes 5 horas de uso vezes 30 dias. Isso aqui, 5 vezes 30, é o tempo que elas foram usadas. 5 horas durante 30 dias. E a potência, que é a potência aqui, ó, o P, é 1000. Eu multiplico, né, esse valor, eu encontro 150.000 watt-hora. Como eu tenho que colocar isso em quilowatt-hora, basta dividir isso aqui por 1000, porque cada quilowatt-hora tem 1000 watts. Cada kilowatt tem 1000 watts, então, olha aqui, a energia das lâmpadas é 150 kWh. Agora, quando ele trocou as lâmpadas tiveram uma potência de 200 watts. Diminuiu de 1000 para 200. Calculando aqui de novo, olha, 200 que é a potência vezes o tempo de uso, eu tive 30 watt-hora. Em vez de eu gastar 150.000 watt-hora, eu estou gastando 30.000. Que em quilowatt-hora, basta dividir por 1000, para mim saber quanto é em quilowatt-hora. Então, a energia que ele está gastando agora é 30 kWh. Gente, qual é a diferença? Era 150 antes, menos 30 que é agora, eu tenho uma diferença aí de 120 kWh. Foi o que ele economizou, 120 kWh. Se eu multiplicar esse negócio aí pelo valor do quilowatt-hora, que é 40 centavos, veja, uma economia de 120 kWh vezes 40 centavos, quando você multiplica 120 vezes 0,40, que é 40 centavos, você vai encontrar então que ele teve uma economia de R$48. R$48, então, foi a economia que ele teve aqui, ó, no nosso gabarito, na solução do exemplo. Então, olha, quando a gente adota o valor de 40 centavos para o preço do quilowatt-hora, a economia é de R$48. Então, a resposta lá do nosso exemplo
é a letra B. Ele economizou R$ 48,00 com a troca das lâmpadas. Muito bem, pessoal, chegamos ao final aqui da nossa parte 1 da revisão.